Há relação entre filhos cangurus e a síndrome do ninho vazio? Seria apenas comodismo dos filhos permanecer na casa dos pais, mesmo já tendo autossuficiência financeira, ou refere-se à insegurança dos pais? Vamos pensar sobre isso? Está começando mais um programa, Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, que bom estar aqui de novo com você. Vamos pensar juntas. Há alguma relação característica entre os pais e os filhos que demoraram para sair da casa dos pais? Que demoraram para assumir as suas próprias vidas, serem adultos independentes, autônomos? As pretensas justificativas para permanecer na casa dos pais, de que estão economizando para investir nos estudos, nas carreiras profissionais, na compra de um imóvel, em viagens, enfim. Essas circunstâncias de fato explicam essa permanência tardia? Em outros programas, falamos largamente sobre a síndrome do ninho vazio. Vocês podem conferir no link que nós estamos exibindo abaixo. Mas apenas para relembrar, ela caracteriza-se pela dificuldade dos pais, notadamente da mãe, em poder voltar-se para si e para a relação conjugal, quando não mais há a incumbência de cuidar dos filhos tão somente, e passam a viver como se não houvesse mais motivos, sentindo a vida como vazia. Isso é a síndrome do ninho vazio. Alguns pais manifestam sintomas depressivos por não suportarem a ausência dos filhos. É como se esses pais estivessem empregados emocionalmente das funções paterna e materna. À medida em que os filhos voaram e foram fazer seus ninhos em outras paragens, o vazio pode se instalar e os pais ficam perdidos porque se sentem desempregados emocionalmente. E agora, o que vou fazer? O que tenho para fazer? O ciclo familiar começa com duas pessoas. Aumenta com a chegada dos filhos, que vão embora em algum momento, porque eles crescem. Desse modo, aquelas duas pessoas que são pai e mãe deverão retomar a vida conjugal, caracteristicamente conjugal. Mas os pais de filhos cangurus investem muito de sua energia na vida dos filhos, embora eles já não sejam mais crianças. Consequentemente, eles não sabem mais olhar para si e assim ficam desfocados nas pessoas que eles são e no casal que eles são e que iniciou a partir disso. Assim é preciso retomar o que ficou desfocado. Precisa ressignificar a relação conjugal, namorar, viajar, arquitetar novos planos, enfim, pensar em ser duas pessoas outra vez, como já foi no início, lá no passado. O impacto que se dá na relação pais de filhos cangurus e a síndrome do ninho vazio é que nenhum dos elementos aceita abrir mão da condição de ser filho, de ser pai, de ser mãe, como se estivessem aprisionados numa teia em que eles próprios criaram e ficam retroalimentados e alimentam-se cada vez mais dessa dependência de eu não vivo sem você ou eu vivo para você. Consequentemente, você deverá viver só para mim. E aí ninguém voa, ninguém permite que alguém possa voar. Desse modo, o filho não está autorizado a formar outros laços sociais, a alçar voo, a realizar seus desejos, os quais muitas vezes nem podem ser assumidos. Ficam só na área do espaço mental. Há pais de filhos cangurus que se orgulham tanto de seu filho que os ostenta como se fosse um troféu. Ah, meu filho já estudou aqui, ali, acolá, já tem muita formação, inclusive com independência financeira, né? Porque já obtiveram sucesso profissional, porque eu ajudei. E assim acreditam fazer o melhor pelos filhos, porque proporcionaram aquilo que eles chamam de melhor, mas não conseguem perceber que houve perdas de outros aspectos, como a busca de autonomia, né? Como os fracassos que vieram acontecendo, que não podem ser percebidos, encarados, né? Porque foram começar muito ao largo do tempo, lá na frente. Tenho visto aqui no consultório alguns casos interessantes. Há um sucesso inicial seguido de fracassos emocionais. Certa vez eu fui procurada por um casal em que havia um relativo descompasso na relação entre eles.
Ocorre que o marido não conseguia, após o término do trabalho, ao final do dia, voltar para casa para jantar com sua esposa, tão somente. Ele tinha uma necessidade dentro dele de passar na casa dos pais. E lá, ele sempre fazia uma boquinha, ou seja, ele fazia uma pré-janta ou algo assim. E, consequentemente, ao voltar para casa, ele jantava muito pouco, como se fosse desprestigiando aquilo que a esposa tinha preparado, ou até nem jantava porque tinha perdido a fome quase que por completo ou por completo. Ocorre que certa vez ele chegou com uma roupa diferente da roupa que ele tinha saído de manhã para trabalhar. E, obviamente, isso causou um mal-estar muito grande na esposa, que o inquiriu a respeito disso, e ele disse que a mãe achou que estava um dia de frio, que ele estava mal agasalhado, que o cachecol, enfim, se deu o caos porque a relação ficou muito enviesada pela influência da mãe, em que ele não conseguia dar conta de fazer aí um corte, uma interdição, enfim. E essa síndrome do ninho vazio não pôde ser assumida pela mãe, não pôde ser processada de uma maneira mais sadia, e nem a deste filho que estava nessa geração canguru. Enfim, fizemos os 4 programas como havíamos pensado, como havíamos prometido, e espero que você tenha gostado dessa série especial. Também espero que você possa pensar nisso, assim como também fazer a sua inscrição e de outros que você conheça no nosso programa. Muito obrigada e até o próximo. Até lá!